Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje nós vamos iniciar uma conversa a respeito do conceito envolvendo sequências numéricas e séries reais. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cu-cocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora para você já não esquecer. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando outras sugestões de assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus contatos, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquele seu colega que quer aprender um pouco mais de cálculo. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo é iniciar uma conversa a respeito das definições de sequência e limite de sequência, bem como os desdobramentos dessas duas definições. E quando eu falo iniciar uma conversa, é porque este será o primeiro de 2 vídeos que abordará esses 2 conceitos. Portanto, sem mais delongas, passemos aos nossos estudos. Veja, uma sequência ou sucessão de números reais é uma função de uma variável n, num valor a índice n, onde esse a índice n é um número real e o domínio é um subconjunto dos naturais. Portanto, eu vou dizer que sequência ou sucessão de números reais é toda função real de uma variável que tem como domínio um subconjunto dos naturais. Por subconjunto eu posso entender conjunto dos números pares, conjunto dos números ímpares, conjunto dos naturais maiores do que 4, o próprio conjunto dos números naturais, ou seja, desde que o domínio seja um subconjunto dos naturais, a função que eu estou construindo é uma sequência. Nós vamos considerar aqui sequências cujo domínio tem esta característica, ou seja, eu escolho um número natural e considero todos os números naturais maiores ou iguais a ele. Portanto, as sequências que eu estou considerando, elas vão ter como domínio, por exemplo, todos os naturais maiores ou iguais a 1, todos os naturais maiores ou iguais a 10, o conjunto dos números naturais como um todo, e assim por diante. Essa notação AN, que eu li no começo como A índice n, e é assim que ela é lida, ela é usada para indicar o valor que a sequência assume no natural n. Em outras palavras, ela é a imagem do natural n, considerando a função que define a sequência. Nós vamos dizer que o A índice n, ou simplesmente AN, é o termo geral da sequência. Por abuso de notação, nós vamos usar este símbolo para indicar a sequência como um todo. Então, na realidade, o AN, ou A índice n, é o termo geral da sequência. Ele não representa a sequência como um todo num primeiro momento. No entanto, por abuso e para diminuir a quantidade de símbolos e termos que nós vamos utilizar, nós adotaremos o AN quando nós estamos falando da sequência como um todo. Nesse sentido, vejamos alguns exemplos. No exemplo 1, eu tenho uma sequência de termo geral AN igual a 2 elevado a n. Veja, como para essa sequência não foi definido o domínio, entende-se que o domínio é o conjunto de todos os números naturais. E aqui nós chegamos a um problema, porque há uma grande pergunta envolvendo o zero. Afinal, nós consideramos o zero como número natural ou não? Bom, a resposta para essa pergunta é sim e não. Veja, a ideia do zero surge lá no século III a.C., quando os mesopotâmicos inventaram um símbolo que não é o que a gente usa atualmente para indicar o nada.
O símbolo ovalado que nós usamos como zero, ele surge somente com o aparecimento dos numerais indo-arábicos. Mas desde então, uma pergunta que se faz é se nós consideramos o zero como um número natural ou não. E a convenção que se chega na matemática é que depende da área com a qual você for trabalhar. Por exemplo, se eu estou trabalhando no campo das estruturas algébricas, eu não vou considerar o zero como natural, uma vez que ele não vai ter um inverso multiplicativo. Embora ele sirva como elemento neutro aditivo, ele não tem inverso. Então, nesse sentido, eu não considero o zero como natural. Agora, no campo do cálculo, no qual eu estou trabalhando com sequências, com as quais necessariamente eu não estou querendo indicar uma ordem, mas sim uma posição, eu vou aceitar o zero como número natural. Se eu estivesse indicando a posição, se isso fosse preponderante, como o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, aí neste caso zero não seria considerado natural. Como nós não estamos trabalhando com essa perspectiva de ordem, e sim com uma perspectiva de posição, então, para mim, enquanto eu estiver trabalhando com sequências nesta playlist, que compõe esses vídeos, eu vou considerar o zero como número natural. Inclusive, para evitar essa dúvida aqui neste canal, o que eu recomendo que você faça é o seguinte: todos os vídeos que são colocados aqui, eles são alocados em playlists. Se houver alguma dúvida se naquele momento eu estou considerando o zero como natural ou não, basta você verificar se em algum vídeo da playlist eu citei este fato. Se eu não tiver citado ou não tiver feito nenhuma referência, é porque não faz diferença. Mas, no caso de sequências, quando eu estiver trabalhando nos vídeos dessa playlist, que envolve sequências e séries reais, eu vou considerar o zero como número natural. Portanto, nessa sequência do exemplo 1, eu vou começar com A índice 0. Veja, o que eu vou fazer é, eu vou substituir o n por um número, nesse caso substituir por 0, e na expressão onde tiver n, eu substituo pelo mesmo número. Então isso fica 2 elevado a 0, que é 1. O A1 é 2 elevado a 1, que é 2. O A2 é 2 ao quadrado, que é 4. E assim por diante. No exemplo 2, eu vou calcular a sequência cujo termo geral é dado por Sn, que é igual ao somatório de k indo de 1 até n do termo k. Perceba que neste caso, a sequência que eu estou considerando, ela se inicia no 1, ou seja, eu vou considerar todos os naturais maiores ou iguais a 1. Portanto, o S1 neste caso vai ser o somatório para k indo de 1 até 1 do termo k. E este somatório dá 1. O S2 é o somatório para k indo de 1 até 2 do termo k. Então isso fica 1 mais 2, que é 3. O S3 vai ser o somatório para k indo de 1 até 3 do termo k. Ou seja, 1 mais 2 mais 3. E isso dá 6. O S4 vai ser o somatório para k indo de 1 até 4 de k. Ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4. E isso dá 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. E assim por diante. No exemplo número 3, eu vou ter uma sequência cujo termo geral é dado por somatório para i indo de 1 até n de 1 sobre i. Então perceba, novamente é uma sequência que eu vou começar a partir do 1, ou seja, o domínio dessa sequência são todos os naturais maiores ou iguais a 1. Então, o S1 vai ser o somatório para i indo de 1 até 1 de 1 sobre i. Isso fica 1 sobre 1 e isso dá 1. O S2 vai ser o somatório
para i indo de 1 até 2, de 1 sobre i. Então, isso dá 1 sobre 1, que é 1 mais meio. O MMC aqui fica 2. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Mais 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. 2 mais 1, 3 meios. O S3, neste caso, é o somatório para i indo de 1 até 3, de 1 sobre i. Ou seja, vai ficar 1 dividido por 1, que é 1, mais meio, mais 1 terço. Como nós acabamos de ver, 1 mais meio dá 3 meios. Então, vou fazer 3 meios mais 1 terço. O MMC aqui é 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9. Mais 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 9 mais 2, 11 sextos. E assim por diante. No exemplo 4, eu vou considerar a sequência de termo geral dada por Sn igual ao somatório, para k indo de 0 até n, de t elevado a k, onde este t é diferente de 0 e o t é diferente de 1. Perceba que, no caso em que t é igual a 0, o somatório, na realidade, compreende uma soma de zeros. Então, aquele valor sempre vai ser 0. E no caso em que t é igual a 1, eu vou estar somando 1 mais 1 mais 1 mais 1, n mais uma vezes. Porque lembre-se que o meu índice que começa o somatório é 0. Então, como eu vou estar somando n mais uma vezes, o Sn vai ser sempre igual a n mais 1. E isto ocorre porque também, lembremos que na hora que eu substituo o t por 1, eu vou ter 1 elevado a k, que é 1. Então, eu estou somando 1s na realidade. No caso que t não é 0 e o t não é 1, o que nós iremos verificar é que o Sn é dado por 1 menos t elevado a n mais 1, dividido por 1 menos t. A demonstração deste fato é bastante simples e nós temos que observar o seguinte. Num primeiro momento, eu vou notar que, quando eu estou considerando o Sn, isso fica t elevado a 0, que é 1, mais t elevado a 1, que é t, mais t ao quadrado, e assim por diante, até chegar no t elevado a n. Essa expressão eu vou chamar de 1. E se eu pego a expressão 1 e multiplico todo mundo por t, nos dois lados da igualdade, eu vou ter o seguinte. De um lado eu tenho t vezes Sn, e do outro eu vou ter t vezes 1, que é t, mais t vezes t, t quadrado, mais t vezes t quadrado, t ao cubo, até chegar em t elevado a n mais 1. Agora, se eu faço a diferença entre 1 e 2, 2 é esta segunda expressão aqui, nós temos o seguinte. Vou fazer a diferença termo a termo. Então, eu tenho Sn menos t Sn. Então, eu vou ter 1 mais t quadrado, mais t elevado a n. Agora, eu vou ter que passar menos no segundo membro da segunda igualdade. Lembre-se que o menos vai distribuir por todos os elementos deste segundo membro aqui. Então, vai ficar menos t ao quadrado, menos t ao cubo, menos, até chegar em menos t elevado a n mais 1. Ou, primeiro, eu vou colocar este Sn que está no primeiro membro dessa nova igualdade em evidência. Então, eu tenho Sn vezes 1 menos t igual. Agora, perceba o seguinte. No segundo membro da igualdade que eu construí, este t acaba sendo cancelado com este. Este t quadrado acaba sendo cancelado com este. O próximo membro seria um t ao cubo,
que vai acabar sendo cancelado com este. E eu vou fazendo isso até chegar nesse t elevado a n, que vai acabar sendo cancelado com o termo imediatamente anterior ao t elevado a n menos 1, que é o t elevado a n negativo. Portanto, o que vai me sobrar é 1 menos t elevado a n mais 1. Agora eu passo este 1 menos t dividindo e acabo concluindo o resultado. Portanto, Sn é 1 menos t elevado a n mais 1 dividido por 1 menos t. E isto lembrando, para t diferente de 0 e t diferente de 1. E isto encerra a nossa demonstração. Uma coisa que o exercício não deixa claro no primeiro momento, mas que nós acabamos de fazer, é definir uma fórmula para a soma dos n mais 1 primeiros termos de uma progressão geométrica de razão t. Porque perceba, o que eu estou somando é 1t, t quadrado e assim por diante, até chegar em t elevado a n. Eu estou somando os termos desse conjunto. E este conjunto forma uma progressão geométrica. Portanto, é uma outra forma de verificarmos a soma dos termos de uma progressão geométrica finita, de razão t, neste caso. Uma vez que nós analisamos a definição de sequência e vimos alguns exemplos, nós passaremos agora a analisar a definição de limite de sequência. Observe o seguinte, uma sequência é uma função, só que é uma função que está definida no subconjunto dos naturais. Como é uma função, faz sentido eu observar a definição de limites de funções para ver se eu posso espelhá-la agora tratando de sequências. Como as sequências com as quais nós estamos trabalhando, elas estão definidas num subconjunto dos naturais específico, ou seja, o subconjunto formado por todos os números naturais maiores ou iguais a um número fixo, eu só vou considerar limites, então, para n tendendo a mais infinito, ou seja, limites no infinito positivo. Quando eu estou trabalhando com funções de uma variável real e eu observo limites no infinito, o que eu estou observando no fundo é o comportamento daquela função para valores muito grandes, ou seja, um comportamento final. Portanto, faz muito sentido e é até natural você pegar a definição que você faz para analisar comportamento finais de funções quaisquer e adaptá-las agora para a sequência. É por isso que eu vou utilizar essas três definições que está na sua tela. Então veja, eu vou dizer que o limite da sequência n é um valor a quando n tende a mais infinito, se e somente se, dado ε maior que zero, existe o natural n0, tal que, se n for maior que n0, eu tenho a menos ε menor que a n menor que a mais ε. O que eu estou dizendo é que não importa qual ε, a partir de um determinado instante, ou seja, a partir de um natural, todos os termos da sequência vão ficar entre a menos ε e a mais ε. Como ε é qualquer, eu posso deixar esse ε cada vez menor, e o que eu estou dizendo é que, a partir de um determinado instante, os valores da sequência vão ficando cada vez mais próximos do termo a. A definição do item B é a definição de limite quando dá infinito. Então eu vou dizer que o limite de AN quando n tende a mais infinito é mais infinito se, dado ε maior que zero, existe o natural n0, tal que, para n maior que n0, o AN fica maior do que ε. Então, em outras palavras, eu estou dizendo que não importa o ε que eu considere, a partir de um determinado instante, todos os valores da sequência vão ficar maiores que esse ε. Como ε é qualquer, eu posso considerar ε igual a 1, 10, 100, 1000, 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão. Não importa. A partir de um determinado instante, todos os valores da sequência vão ficar maiores que este ε. Ou seja, a sequência começa a crescer sem parar. E, por fim, eu vou dizer que o limite de AN quando n tende a mais infinito dá menos infinito
se, dado epsilon maior que zero, existir um natural n0, tal que para n maior que n0, o AN fica menor que menos epsilon. Perceba que o que eu estou dizendo é o seguinte: eu vou dizer que o limite de uma sequência é menos infinito se, para todo número positivo, eu encontrar um instante que eu vou chamar de n0, tal que, a partir dele, todos os termos da sequência fiquem menores que menos epsilon. Para ficar mais claro, o que eu estou dizendo é, se eu tomo 1 a partir de um determinado termo, todos os valores da sequência ficam menores que menos 1. Se eu pego 1 milhão, em um determinado instante, todos os valores da sequência ficam menores que menos 1 milhão. E assim por diante, ou seja, a sequência decresce de maneira indefinida. Se o limite de AN para n tendendo a mais infinito é finito, ou seja, o limite de AN é um número, então eu vou dizer que a sequência é convergente. Se isso não ocorre, ou seja, se o limite dá mais ou menos infinito, eu vou dizer que ela é divergente. Com estas definições de limite, nós podemos aplicar para limite de sequência todas as propriedades operatórias de limites de função quaisquer. Ou seja, o limite de uma soma é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites, o limite de um produto é um produto dos limites, e o limite de uma divisão é a divisão dos limites, desde que o limite do denominador não dê zero. No entanto, não são somente estes resultados que nós utilizamos para calcular limites. Nós utilizamos outros resultados, como por exemplo a regra de L'Hopital. Só que a regra de L'Hopital parte do princípio que eu estou analisando a função num determinado intervalo, o que não ocorre com sequências, uma vez que eu estou analisando a função em números naturais, que são pontos isolados. Por isso, este teorema que está na sua tela, ele vai nos ser muito útil, porque ele vai nos mostrar que, quando eu estiver trabalhando com sequências, eu posso utilizar os resultados que são definidos para funções de uma variável real. Então, vamos demonstrar este teorema, e ele diz o seguinte: seja a f de x uma função a valores reais, definida no intervalo q a mais infinito para algum q natural. Então, se considerarmos a sequência de termo geral AN, que é dada por f de n para n maior ou igual a q, temos que o limite de AN quando o n tende a mais infinito é igual ao limite desta função quando x tende a mais infinito, desde que o limite da função exista. E isso não importa se for finito ou se for mais ou menos infinito. A demonstração desse resultado não é complicada, mas ela é um tanto quanto trabalhosa. Então, vamos demonstrar. Seja, neste caso, um A pertencendo ao conjunto dos números reais, tal que o limite para x tendendo a mais infinito da f de x, isso dê exatamente A. Então, neste caso, eu vou utilizar a definição formal de limite de funções no infinito. Então, dado epsilon maior que zero, existe um m maior que zero, ou seja, é um número real positivo, tal que, se x for maior que n, isso implica que a menos epsilon é menor que a f de x, e isso é menor que A mais epsilon. Essa é a definição formal de limite de funções de uma variável real no infinito. Agora o que eu faço é o seguinte: eu vou tomar um n0 natural, tal que este n0 é maior do que n.
Como o AN é f de n, então se o n for maior que n0, evidentemente o n eu estou considerando o número natural, segue que, veja só, quando eu estou considerando este n0 é maior que este m. Então eu estou pegando o n maior que n0, consequentemente este n é maior do que este m. Logo, o que eu tenho aqui, a menos epsilon, é menor que a f de n, e isso fica menor que a mais epsilon. Mas isso é equivalente a dizer que a menos epsilon é menor que a n, porque a f de n é a n, e isso é menor que a mais epsilon. Portanto, se n for um natural maior que um determinado n0, essa condição é verdadeira. Ou seja, o que eu provei até o momento é que o limite para n tendendo a mais infinito de AN, neste caso é A também, que a princípio eu estou supondo que é o limite para x tendendo a mais infinito da f de x. Agora, suponha que o limite para x tendendo a mais infinito da f de x seja igual a mais infinito. O que eu vou provar é que a sequência n definida por f de n tem limite também, só que neste caso o limite vai ser mais infinito. E novamente eu vou utilizar a definição de limite de f de x para x tendendo a mais infinito, só que agora quando este limite dá mais infinito. Então, dado epsilon maior que 0, existe um m positivo, tal que se x for maior que m, isso implica que a f de x é maior que epsilon. Essa é a definição para limite de funções quando o limite dá mais infinito. E isso calculando o limite no infinito. Novamente, eu vou tomar um n0 natural, tal que este n0 seja maior que m. Então, para todo n maior que n0, este n sendo número natural, nós temos o seguinte: mais uma vez, o n0 é maior do que m, e o n é maior do que n0, portanto, n fica maior do que m. Logo, a f de n é maior do que epsilon. Vou registrar isso. F de n é maior do que epsilon. Mas isso é equivalente a dizer que a n é maior do que epsilon. Ou seja, eu tenho que, para n maior que um determinado n0, não importa o epsilon que eu pegue, em algum momento o AN vai ficar maior do que epsilon. O que eu estou dizendo então é que o limite para n tendendo a mais infinito de AN é mais infinito, e isso é o limite para x tendendo a mais infinito agora de f de x. E por fim, eu vou supor agora que o limite para x tendendo a mais infinito da f de x,
que isso dá menos infinito. Então, dado epsilon maior que zero, eu posso dizer que existe um m positivo, tal que, se x for maior do que m, isso implica em f de x ficar menor que menos epsilon. Esta é precisamente a definição para limite da função quando x tende a mais infinito, dando menos infinito. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros dois casos. Vou considerar um n0 maior do que m e reescrever essa definição. Assim, seja um n0 natural, tal que este n0 é maior do que m. Se n for um número natural com n maior que n0 e, portanto, o n fica maior do que m, nós temos que, neste caso, a f de n vai ser menor que menos epsilon. Mas isso é equivalente a dizer que a n é menor que menos epsilon. Ou seja, neste caso, o que eu estou concluindo é que o limite para n tendendo a mais infinito de an é menos infinito. E esse era precisamente o limite para x tendendo a mais infinito de f de x. E isto, portanto, encerra a nossa demonstração. Tendo visto isto, vamos calcular então o limite de uma sequência. Eu vou considerar a sequência an dada por n ao quadrado mais 3n menos 1 dividido por 2n quadrado mais 5. E vou calcular o limite dessa sequência quando n tende a mais infinito. Aqui eu vou utilizar o resultado que nós demonstramos no Teorema 1. Então eu vou considerar f de x igual a x² mais 3x menos 1 dividido por 2x² mais 5. A primeira coisa que eu vou observar é que esta função é definida para todo número real. E perceba que isso acontece porque é uma função racional, ou seja, aquela função na qual o denominador e o numerador são polinômios. E no caso do denominador, ele não vai dar zero nunca. Porque, veja, x² é um termo que sempre vai ser maior ou igual a zero. Então, vamos pegar o limite inferior, zero. Suponha que x² é zero. Vezes 2 continua dando zero. Mas quando eu somo com 5, o resultado dá 5. Portanto, esse denominador vai ser, no mínimo, 5. Ele não vai zerar nunca. E isso garante, então, que a função vai ser definida para a reta real como um todo. E, além disso, perceba que a sequência an que eu estou considerando é f aplicado em n. E isso para todo número natural. Logo, quando eu calculo o limite para n tendendo a mais infinito de an, isso vai ser o limite para x tendendo a mais infinito da f de x. Isso é o limite para x tendendo a mais infinito de x² mais 3x menos 1 dividido por 2x² mais 5.
aqui eu vou utilizar a regra de L'Hopital, porque veja, o limite do numerador vai dar mais infinito e o limite do denominador também. Então, pela regra de L'Hopital, isso fica o limite para x tendendo a mais infinito de 2x mais 3, estou derivando o numerador, dividido por 4x, que é a derivada do denominador. Novamente, o numerador e o denominador ambos vão para mais infinito, portanto eu vou utilizar a regra de L'Hopital mais uma vez. Então isso fica o limite para x tendendo a mais infinito, a derivada de 2x mais 3 é 2, e a derivada de 4x é 4. Então isso fica o limite para x tendendo a mais infinito de 2 quartos, que é o próprio 2 quartos, e simplificando, isso dá meio. Então perceba, é possível trabalhar com limite de sequências como se eu estivesse trabalhando com limite de funções. Na grande maioria dos casos, o que se faz é trabalhar com esse resultado de maneira implícita, ou seja, você não está dizendo que está olhando a sequência como uma função e apresenta a função com a qual você vai trabalhar. Na realidade, você trabalha direto com a sequência como se ela já fosse a própria função. Portanto, você vai fazer isso, só que de maneira bastante implícita agora. No exemplo 6, eu vou demonstrar a versão do teorema do confronto para sequências. Então, eu vou considerar 3 sequências, a n, bn, cn, e eu vou supor que existe um número natural n grande, tal que, para todo n maior que n grande, nós temos que essa desigualdade é verdadeira. O que eu vou mostrar é o seguinte: se o limite de an e o limite de cn existirem, forem iguais e finito, então o limite de bn também existe e é igual ao limite de an e de cn. Ou seja, se o limite de an e de cn for um valor L, o limite de bn também vai ser este mesmo número L. Para demonstrarmos isso, nós observamos o seguinte: como o limite para n tendendo a mais infinito de an é igual a L, e isso também é o limite para n tendendo a mais infinito de Cn, o que eu posso dizer é que temos que dado epsilon maior que zero, existem naturais, que eu vou chamar de N1 e N2, e aqui eu posso supor que ambos são maiores do que N grande, tais que para n maior que n1, eu tenho que L menos epsilon é menor que AN, isso fica menor que L mais epsilon. E para n maior que n2, eu tenho que L menos epsilon é menor que Cn, e isso é menor que L mais epsilon. Perceba o seguinte: a existência do N1 e do N2 e essas duas sentenças aqui embaixo, elas vêm diretamente da definição de limite de sequências. A novidade aqui está no fato de que eu estou supondo de que N1 e N2 são ambos maiores do que N grande. E por que eu posso fazer isso? Veja, a existência do N1, como eu disse, vem da definição de limite de sequência. Eu sei que vale para todo número natural maior que N1. Se um N1 já for maior do que N, eu não tenho o que fazer. Agora, se um N1 for menor do que N, como vale para todo natural maior do que N, eu vou pegar o primeiro natural que for maior do que N grande, e aí eu vou supor que este natural é o meu N1. A mesma coisa acontece com o N2. Se o N2 já for maior do que N, então pronto, não há o que ser feito. Agora, se o N2 é menor do que esse N grande,
Como vale para todo natural maior que N2, eu vou pegar, então, o primeiro natural maior que N grande, e aí este natural eu vou chamar de N2. Uma vez que eu fiz isso, eu vou tomar o meu N0 como sendo o máximo entre N1 e N2. Então, neste caso, dado um N natural tal que o N é maior do que N0, nós vamos ter o seguinte. Perceba, se o N é maior que N0, o N é maior, então, que o máximo entre N1 e N2. Portanto, este N é maior que N1. Logo, eu posso dizer que L menos epsilon fica menor que o AN, já que o N é maior que N1. Agora, como o N é maior que N1 e maior que N2, ele é maior que N grande. Sendo maior que N grande, da hipótese eu posso dizer que L menos epsilon é menor que a N, e isso fica menor ou igual a Bn, menor ou igual a Cn. Agora, como N também é maior que N2, eu posso dizer que Cn é menor que L mais epsilon. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, L menos epsilon é menor que Bn, e isto é menor que L mais epsilon. Portanto, a partir de um determinado instante, o Bn fica na faixa L menos epsilon até L mais epsilon. Portanto, o que eu acabei de demonstrar é que o limite para n tendendo a mais infinito do Bn, isso é igual a L. E isto encerra a nossa demonstração. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você nessa primeira parte. Eu agradeço pelo fato de você ter ficado até o final e espero encontrá-lo no próximo vídeo. Até logo!